Vamos começar o debate? Muito bem. Meu querido Diego Tavares, eleição ganha quem tem menos rejeição. Você acha que o Ricardo Nunes começa a aparecer bem? Sem dúvida nenhuma, professor Capês. Uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e a todos que nos acompanham hoje aqui no Linha de Frente. Capês, essa pesquisa da Paraná está solidificando uma tendência que a gente já encontrou em outras pesquisas, com esse empate técnico entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, como possíveis pré-candidatos que estarão em um eventual segundo turno. Agora, a grande surpresa dessa pesquisa foi o da Atena, que acho que quebrou um recorde pessoal da sua carreira enquanto político e já foi visto em um primeiro ato de campanha. Geralmente ele desiste antes disso. Dessa vez ele já avançou aí para uma primeira agenda, fez uma caminhada aqui pela capital, enfim, e falou com os eleitores, deu até algumas declarações polêmicas, disse que não vai segurar bebês no colo, como fazem os políticos geralmente nessa época de campanha. E o Pablo Marçal também, que vem aumentando o seu percentual nas pesquisas, mas cada vez de uma forma mais tímida. Apareceu com 6%, agora bateu nesses 10%. Acho que ele está chegando aí, está exaurindo a sua capacidade eleitoral nessas pesquisas. O Diego está com probleminha no microfone, ele já vai voltar, já vai falar e vai falar bastante. Enquanto o Diego vai verificando isso, eu queria falar com o Rogério Pagotto. Pagotto? Ronaldo Pagotto. Desculpa, o microfone falhou e aí já deu um tilt na cabeça do tiozinho aqui. Ronaldo, na sua visão, esta rejeição do Boulos pode apontar que a esquerda precisa de um outro candidato? Porque a eleição majoritária se ganha no segundo turno e não no primeiro turno. Como você vê esse fraco desempenho do Guilherme Boulos no segundo turno? Seria uma imagem ainda ligada à invasão? O que você acha que está pegando para inviabilizar no segundo turno o candidato Guilherme Boulos? Boa tarde, Capês, Diego, Mônica e Raquel. Prazer estar aqui de novo. Também aos espectadores aí da Jovem Pan. Eu acho que o Guilherme Boulos já foi apresentado e enfrentou um debate sobre o histórico dele, sobre a questão relacionada ao que você chamou de invasões. Eu acho que isso foi escrutinado em alguma medida nas eleições de 2020. Ele teve um resultado muito impactante nas eleições de 2022 para deputado federal aqui em São Paulo. E eu queria lembrar que essa eleição ela vai ser medida pela rejeição, ela também vai ser medida pela força da candidatura, pela expressão da candidatura e do seu leque de alianças. Os dois nomes que estão à frente têm uma aliança bastante consolidada, né? O prefeito com alguma coisa de 10 partidos apoiando e o Guilherme Boulos com uma frente de centro-esquerda também consolidada. Eu acho que a fatura não está resolvida, não dá para considerar que o que tem de indicativo de rejeição será o resultado. Lembro que o Guilherme Boulos teve em 2020 um resultado bastante impressionante, teve 40% dos votos no segundo turno. E uma última coisa que eu queria lembrar, o Lula em 2022, ou seja, há pouco tempo atrás, ele teve pouco menos de 54% dos votos na capital São Paulo. Não quero dizer com isso que o voto transfere, o voto é livre, as pessoas vão decidir a partir das propostas, mas eu quero dizer só que tem uma votação bastante dividida em São Paulo, dos dois setores, né, da política, e acho que o Boulos é competitivo, é um nome forte para disputar a eleição aqui e promete dar muito trabalho e torço, dou minha opinião aqui, para que esse trabalho seja consolidado com uma vitória. Não pede voto não, que não pode, hein? Não pede voto não, que não pode. Eu não pedi voto. O Ronaldo Pagotto não pediu voto, manifestou talvez um apreço maior por esse candidato. Eu queria ouvir você, Diego Tavares, que foi interrompido por falha do microfone, não por mim. Diego. Pois é, professor Capês, eu dizia, antes de ter essa falha no meu microfone, depois de saudar a todos aqui na mesa, que essa pesquisa está solidificando uma tendência que nós já observamos nas pesquisas anteriores com o atual prefeito e o Guilherme Boulos. Mas já que meu amigo Pagotto já fez o comentário dele, eu vou me escorar na tua fala, Pagotto, até para fazer uma análise aqui a respeito desse cenário. O que a gente vê de diferença entre a cabeça dessa pesquisa, entre o atual prefeito e o Boulos, é que o Boulos ele vem decrescendo os seus números ao longo do tempo.
O Boulos chegou a bater mais de 30% nas pesquisas, salvo engano, na própria Paraná, ao passo que o Ricardo Nunes teve ali uma dificuldade inicial para alavancar os seus números. Depois, com a chegada do apoio do ex-presidente Bolsonaro, com o apoio do governador Tarcísio, ele passou a deslanchar e agora está estabilizado, ainda crescendo, em percentuais mínimos, mas ainda crescendo nas pesquisas. Então, a gente observa essa pequena diferença. O Ricardo Nunes, ele está estabilizado, às vezes crescendo um pouquinho ali. O Boulos, em todos os cenários que nós observamos, ele já passa a derreter um pouco justamente em razão dessa rejeição gigantesca que ele tem aqui na capital. Outro ponto que chamou muito a atenção é a questão do segundo turno. E aí que o eleitor do espectro da direita tem que ficar atento nessas eleições em relação ao discurso dos candidatos, porque alguns candidatos se vendem muito como candidatos da direita, mas quando a gente analisa o segundo turno, fica muito claro pelos números que não tem potencial para vencer o Guilherme Boulos. Então, um voto no Pablo Marçal, por exemplo, equivale a colocar o Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, pelo que diz os números da Paraná Pesquisas. Então, o candidato da direita tem que ser alguém capaz de derrotar o Boulos tanto no primeiro quanto no segundo turno. É importante que o eleitorado se atente a isso. Mônica Rosenberg, eu me lembro que o Gilberto Kassab, você pode concordar com ele ou não, ser partidário dele ou não, mas você não pode negar uma coisa, ele entende de política. Quando ele foi entrevistado aqui no Direto ao Ponto, ele respondeu uma pergunta minha dizendo o seguinte: o histórico das eleições na prefeitura é, no segundo turno, o eleitor buscar mais o centro. Às vezes centro-esquerda, às vezes centro-direita. Ele recusa posições mais extremistas quando vai para o segundo turno. E aí você vê o Pablo Marçal, que é um candidato de posição, assertivo. Você vê o Datena, que é um candidato também assertivo. E o Boulos, que tem também já uma marca muito definida, tendo um desempenho mais fraco do que o Ricardo Nunes, que é mais ou menos como o Geraldo Alckmin, vai indo assim, não sei se eu gosto muito, mas não desgosto. Você acha que isso pode influenciar na eleição? Qual a sua análise, minha querida Mônica Rosenberg? E fala um pouco da Maria Helena também, o desempenho dela até esse momento decepcionante. Muito obrigada, Capês. Boa tarde, Raquel, boa tarde, Pagotto, boa tarde, Diego, você que está nos acompanhando. Eu vou começar, então, falando pela Marina Helena, que é uma pessoa que eu admiro muito e cujo desempenho eu não entendo que seja decepcionante, porque é uma questão de expectativa. A Marina é uma pessoa muito pouco conhecida, apesar de ter trabalhado no governo Bolsonaro, foi do Ministério da Economia, uma extremamente competente, mas não é conhecida do público em geral e está crescendo. E agora o Novo tem 5 deputados, vai ter brevemente. Talvez ela possa participar dos debates, quem sabe suba o nível do debate político e passe a ser mais conhecida, e aí ela vai estourar nessas pesquisas. Porém, falando da realidade atual, o nome que me chama realmente a atenção nessa pesquisa é o nome do Datena. Primeiro porque ele ainda sequer está confirmado se ele será candidato ou se ele sai como vice da Tabata. Ainda está havendo essa discussão, ainda tem gente no PSB que tem esperança de que ele fique para vice. E aí ele vem num partido que realmente não é polarização, não é nos extremos. Nós temos aí em primeiro e segundo lugar mais extremos, né? Mais direita e mais à esquerda, né? Indo em relação aos extremos. As duas que seriam centro-esquerda e centro-direita, as duas mulheres, Tabata e Marina, aparecem no final. O Pablo Marçal está ali, mas ele é mais extremo ainda do que todos. E aí veio o Datena, que não é extremo. E o que ele tem? A pauta da segurança pública. Ele representa na cabeça das pessoas a pessoa da segurança. Então, esse crescimento dele tão rápido, ele já aparecer tão forte, sendo que ele sequer está definido ainda, mais ou menos igual o Kim Kataguiri, que a gente não sabe se vai ser candidato ou não, mostra o quanto isso que você está falando. O eleitor não quer o extremo, não quer o polarizado, mas quer sim a segurança pública, que é hoje a grande pauta. Nossa querida Raquel Galinatti, que é delegada de polícia, secretária de Segurança Pública de Santos, você acha que ainda há tempo para quem está mal nas pesquisas se recuperar? Não, eu acredito que sim, existem 2 grandes polos, Ricardo Nunes e Boulos. Agora é um momento de desgaste. Boulos, ele vem absorvendo muitos desgastes, não só em relação à atuação do governo federal, com as suas falas que contrariam todas as pautas de defesas aos vulneráveis. Por exemplo, essa última fala com uma brincadeira realmente de extremo mau gosto, falando se o homem é corintiano, ele pode bater na mulher. Então, algumas falas atrapalhadas que hoje,
na nossa política não mais tem espaço. Sem contar em que a sua vice, Marta, ela nada está agregando, muito pelo contrário, ela está sendo lembrada por políticas equivocadas, como, por exemplo, a implementação da taxa de lixo. Agora, nesses outsiders que surgem de tempos em tempos, eu concordo com o Diego no sentido de que Datena realmente está no seu recorde de permanência da pseudo-candidatura, porque até o presente momento, somente ele sendo candidato, eu acreditarei que ele será sim um candidato, porque de forma reiterada a sua negativa ou desistência à candidatura, ela vem se demonstrando ao longo dos anos e não só no cargo do Executivo Municipal, mas em diversos cargos eletivos. Nesse sentido, só para finalizar, eu fico muito triste quando eu percebo a covardia de certos candidatos tentando buscar um polo, por exemplo, Pablo Marçal, e atacando a Tabata Amaral em diversas frentes. E ali a imprensa coloca que será solucionado de uma forma caseira essa construção da chapa da Tabata Amaral com outras duas mulheres de forma caseira, ou seja, minimizando completamente a importância do espaço da mulher na política. Muito bem. Eu pedir que em 30 segundos só para cada um, nós já vamos mudar de assunto, mas em 30 segundos, sobre o candidato Pablo Marçal. Nós tivemos na eleição de 2018 o então deputado federal Jair Bolsonaro com 8 segundos do tempo de televisão e sem nenhuma coalizão partidária. Já tinha ocorrido esse fenômeno na eleição de Fernando Collor de Mello, em 89, também, partido pequeno. Mas as redes sociais começaram a se mostrar muito fortes. Inclusive, recentemente, agora na última eleição para governador, o próprio Rodrigo Garcia tinha uma coalizão de prefeitos, dos 645 prefeitos aqui de São Paulo, mais de 500 estavam apoiando o então candidato. E o governador Tarcísio de Freitas acabou sendo vencedor, também com um trabalho de estrutura menor. Então, até que ponto numa eleição municipal para prefeito, a estrutura, o apoio de vereadores, o trabalho de zeladoria atendendo a população pode ser decisivo? E ainda é uma incógnita numa eleição como prefeito, o papel que as redes sociais podem produzir. Eu queria ouvir cada um dos senhores, começando pelo Diego Tavares, que era o primeiro, mas que o microfone o colocou em segundo. Começando com você, Diego, depois o Pagotto, a Mônica e a Raquel. Capês, eu acho que tem uma diferença substancial entre o Pablo Marçal dessas eleições e o Jair Bolsonaro de 2018. Bolsonaro, em 2018, ele conseguiu aglutinar diversos setores da direita brasileira. Ele conseguiu aglutinar o pessoal da economia liberal, os lavajatistas e o próprio público que ele cativou de 2014 a 2018, enfim, fazendo suas participações em programas com as suas falas polêmicas. Então, o Pablo Marçal não repete essa receita. Ao contrário, ele tenta a todo custo rachar a base bolsonarista e até consegue até certo ponto. Trouxe o apoio para si de alguns bolsonaristas que são entusiastas da sua candidatura, mas não conseguiu trazer isso em bloco. Então ele não aglutinou a direita paulista em torno da candidatura dele, que segue dividida entre a candidatura de Pablo Marçal e a candidatura do atual prefeito. Também um pequeno percentual ali com a Marina Helena, enfim. Ele não repete a receita, então acho que é nisso que ele falha e é por isso que ele não vai conseguir ser prefeito de São Paulo. 30 segundos, Pagotto. Não, nesse sentido eu também concordo. Eu acho que o fenômeno não vai se repetir. Eu acho que as condições que se colocaram ali naquele processo de 89 e também em 2018 não estão dadas para agora. Eu acho que o Pablo tem outro perfil também. Acho que ele se declara um outsider, ao mesmo tempo integrando o sistema. É uma confusão, eu acho, um pouco o que ele traz no debate, o que ele apresenta de proposta para São Paulo. Eu acho que é por isso que ele não tem perspectiva aqui em São Paulo. Acho que ele pode fazer um barulho no primeiro turno, pode tentar incomodar alguns setores, mas, no geral, acho que essa é uma candidatura que não veio para ficar. Só queria contribuir com uma seguinte questão. Eu acho que o debate sobre rejeição precisa ser trabalhado de uma melhor forma. Por quê? Obviamente que você pode ter, numa primeira observação, ou numa primeira pesquisa, ou em algumas, dependendo do tipo de pergunta, etc. e tal, detectar uma rejeição a um candidato ou a outro candidato. Mas eu acho que esse processo tende a ter uma desidratação na medida em que a campanha efetivamente começa. A campanha para prefeito prima por problemas concretos da cidade. Problemas concretos das cidades, as pessoas decidem o seu voto muito pelas respostas, pelas posições, pelos campos que representam. Eu acho que medir a força do Guilherme Boulos
pelo indicativo de rejeição, seja de qual pesquisa for, eu acho um erro da nossa parte, de quem quer que seja que faça esse tipo de análise. Por quê? Porque é uma candidatura que já apresentou volume em 2020 e foi o deputado mais votado em 2022. Ou seja, não é uma candidatura simples, é um nome que tem força e a Marta, não à toa, que foi muito criticada por setores contrários à candidatura do Boulos. Ela trouxe e carreou um setor importante e não à toa ela é lembrada sempre como a prefeita mais não se revelou bem pesquisa. Querida. Não, uma pesquisa a melhor pesquisa que existe, Diego, ela vai acontecer lá no primeiro turno. Da entrada da Marta para cá, as pesquisas só mostraram o Boulos derretendo. A Marta não agregou, não foi nem pão com pão, foi um pão com faca. Sim. Chapa Até porque ela quase foi vice da Tabata. Não, nesse sentido, quase foi vice do Nunes. Da Tabata, estava como negociadora. Ela era do Nunes. Secretária do Nunes até 10 dias antes. Sim, foi uma movimentação política para, enfim, arriscada, nós sabemos e nós conhecemos. Muito bem. Não Mônica, acho suicida, eu acho arriscada, mas não suicida. Mônica Rosenberg, papel das redes sociais na eleição para prefeito municipal. Pois é, hoje a televisão quase não tem mais importância, a não ser nos debates. As redes sociais estão importantíssimas por causa do custo hoje de estar em redes sociais. Inclusive, elas já não são mais um fator como a gente esperava, que ia reduzir o custo das campanhas e que as campanhas iam passar a ter um custo menos louco do que é hoje. Mas elas continuam muito importantes, não só para você achar eleitores, mas para você divulgar a tua ideia mais longe e encontrar cabos eleitorais. Hoje, aquela campanha de rua onde se pagava gente para ficar distribuindo santinho, isso se tornou desnecessário. A rede social é um lugar de arrecadar voluntário, de buscar pessoas que acreditam e cada vez mais vai ser muito importante saber usar a rede social e alinhar o discurso, porque o que o Pablo Marçal tem muito em comum com o Jair Bolsonaro, que você citou, é o tom do discurso, é esse discurso que empolga, que engaja e que fala com o coração, muito pouco com o racional, infelizmente. Raquel Galinatti. Eu acredito que é extremamente importante o apoio dos partidos, das coligações, para que demonstre realmente a legitimidade da representação popular através, claro, dos vereadores e todos aqueles que estão liderando os partidos. Mas a gente está numa outra era. Obviamente, as redes sociais, elas reverberam o que é fomentado tanto nos veículos de comunicação de forma tradicional, jornais, debates em TV, rádio, e isso sim tem a possibilidade de potencializar o alcance e até mesmo a popularidade do candidato. Então, o candidato que quer vir realmente bem-sucedido e vitorioso, ele tem que ter uma conjugação de todos os instrumentos para a sua vitória.